Esse é o Em Detalhes do 6º episódio da primeira temporada de Anéis de Poder. Eu tenho um outro vídeo, que no caso é o análise, no qual eu falo da narrativa e dos pontos mais técnicos. Aqui é para aprofundarmos no que foi visto e entender tudo nos mínimos detalhes ao conectá-los com o grande universo do Tolkien, tanto que eu estou aqui com ele nas minhas mãos. Vou utilizar esse livro hoje. Se você quiser também utilizar esse livro um dia, primeiro link da descrição. Tem vários links. Deixa eu te dizer, que edição bonita, tá? Ó aqui, a capa, tudo de cor linda. Cheiro de livro. Ó, eu tive que fazer uma escolha. Tem muita coisa a ser falada nesse episódio e eu tenho certeza que eu vou ter a chance de falar sobre algumas delas quando aparecer um pouco mais à frente, no 7º ou no 8º episódio. Tenho certeza que vai aparecer e aí eu volto a falar. Sendo assim, eu me apeguei mais a um recorte do que aconteceu ali no finalzinho e outros pontos mais laterais àquele. Show de bola? Já é muita coisa pra sua mente, então vamos com calma. Temos tempo. E vamos lá agora o que interessa. Partiu. Muito provavelmente vimos Mordor começar a nascer nesse episódio, né? Inclusive, isso se abraça com o lance das sementes. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, tá? Elas representam essa morte de algo para o nascimento de outro algo. Obviamente, do ponto de vista de Adar. Mas também é importante explicar Mordor, que é o que tá nascendo aqui. Mordor é uma planície com vulcão que fica no sudeste da Terra-média, pertinho de Gondor. Em resumo, é a casa de Sauron, é onde ele fica. E mesmo depois da Segunda Era, seu olho, de acordo com os filmes, já que não tem nos livros, Peter Jackson, ele inventou... Sim, não é fiel, gente. De acordo com os filmes, o olho do Sauron fica também lá, presente, tá? A área é cercada por muitas montanhas. Por isso, há uma grande dificuldade de se criar uma batalha ali. Porque essas montanhas, e eu já falei sobre isso, né? Formam um muro natural, digamos assim, e afunilam os atacantes. Esse é um dos motivos de colocar Frodo e Sam nessa jornada até a Montanha da Perdição, indo de maneira sorrateira, que é onde ele vai jogar um anel, né? Ou no caso, a Montanha da Perdição. Vocês ouviram falar sobre Montanha da Perdição? Provavelmente vimos também o nascimento da Montanha da Perdição aqui. Lá foi justamente onde um anel foi forjado em segredo por Sauron, enquanto ele se passava por Anatar e enganava outros povos. Que povos são esses? Não vou dizer porque é spoiler. E ainda sobre essa dificuldade de atacar naquele relevo, perceba que os orcs, no primeiro embate, né, o embate é dividido em 3 momentos. No primeiro momento do embate, eles perderam justamente por aquele afunilamento ali pelas montanhas, né? As coisas vão ficando um pouco mais finas, estreitas e fica difícil de atacar. Mas enfim, sobre a Montanha da Perdição. O cenário no qual a gente viu as águas caírem lembra bastante as lavas que destrói um anel. E ali é a montanha que dela saiu um vulcão. Como eu sugeri no segundo em detalhes, Adar parecia construir os alicerces do que virá a ser o habitat de Sauron. E agora tudo ficou mais evidente. Os caminhos e as escavações serviram exatamente para isso, ou seja, por conta disso, Adar vinha se deliciando dos últimos momentos de luz. Afinal, agora, como estamos falando de Mordor, não haverá luz ali por milênios. Esse plot muda de perspectiva. Halbrand pode ser tanto o próprio Sauron diante do papo dele ali com o Adar, do tipo, cara, você me conhece? E o Adar diz, não. E aí ele fica puto, mas também pode vir a ser um dos reis caídos, um Nazgûl, o rei, inclusive o rei bruxo, conforme sabemos, o que acontece com as pessoas que habitavam e governavam aquela região. Tel também pode ser algo parecido. A própria Bronwyn também pode ser dessa linha e por aí vai. Até Arondir pode se corromper se enfrentar demais esse mal, que é o fruto ali do papo da Galadriel com o Adar. Entenda, Mordor é a casa do mal, é o lar das trevas, é o fim da luz. Ao acordar esse vulcão, ao provavelmente criar as terras sombrias lotadas de orcs, o engodo está completamente feito. É como diz a música do Blind Guardian, né? Mordor! Darkland under Sauron's spell! E por aí vai. Gente, a Segunda Era não é uma história boa, não é um final feliz. Ele só muda nos 45 minutos do segundo tempo e olhe lá, porque o Isildur também, né, plantou a dele. Então, assim, não é pra gente ver uma historinha bonitinha e coloridinha. Não. Antes do vulcão entrar em erupção, os orcs, ao sentirem que seu plano deu certo, começaram a falar a palavra Udun. É o nome do episódio.
e a partir dele vamos falar de Gandalf e mais um pouco sobre a criação da Montanha da Perdição. Segundo Karen Wynn, autora de O Atlas da Terra-média, que você pode comprar no primeiro link desse vídeo, a publicação aceita pela família do Tolkien, tá importante dizer, Udun está ligado à Montanha da Perdição, logo Udun pode ser essa região explorada por Sauron, de onde dela provavelmente tirou vários seres que representaram grande parte da sua força, tanto em exército quanto em trevas. Udun significa inferno em Sindarin, uma das línguas dos elfos, como eu já falei, né? Sendo assim, Udun seria toda essa junção de Mordor, a Montanha da Perdição, a Torre Sombria, que eu vou falar mais à frente, e outras terras sob trevas que são exploradas por Sauron. Ou seja, Sauron é praticamente o Lorde Criador do Inferno na Terra-média, o que combina com as ideias de Tolkien de mostrar que sempre há uma dissonância atrapalhando a música de ser composta sob um tema só. Ainda sobre a palavra Udun, Gandalf chama o Balrog em Moria, ou Khazad-dûm, né, de Flame of Udun, a chama de Udun. Ou como Ian McKellen diz, né? Flame of Udun, come back for your shadow. You shall not pass. Tá tudo conectado, gente. Ai, chora, hater. Chora, haterzinho, vai. Traduzindo, desculpa aí a minha empolgação, que dificilmente acontece, né? Gandalf chama o Balrog de Chama de Udun e depois diz que ele é servidor do fogo secreto de Arnor e manda ele de volta para a sua sombra. Diz que dali ele não passará. Gente, quem sabe estamos vendo a origem do Balrog da Terceira Era, o Balrog que expulsou os anãos de Khazad-dûm, e por isso todos os núcleos estão sim conectados. Mais do que isso, Gandalf o chamou de Flame of Udun porque ele é criação daquele mal, ele é fruto daquela shadow, daquela sombra, uma sombra que vimos começar a ser criada agora no 6º episódio. Isso é muito, era só ter paciência. Isto posto, seguimos. A espada era a chave de fato para várias coisas, como eu falei lá nos tópicos anteriores, né? Do ponto de vista narrativo e do ponto de vista visual, fica também evidente que Sauron, as forças que o representam, vinham cavando as terras para canalizar a água e criar Mordor, a Montanha da Perdição, e também Barad-dûr. É, meu amigo, Barad-dûr. Quando o taberneiro coloca a espada, o foco vai no pomo dessa arma, essa parte de cima da espada, né? E fica muito fácil de ver o formato de Barad-dûr, a Torre Sombria. Antes era a Torre Negra, mas não convém mais hoje em dia, né? É a Torre das Trevas de Sauron. O nome Barad-dûr em Sindarin quer dizer Barad, torre, e Dur, escuro, a torre escura. E na língua de Mordor ela era conhecida como Lugbus. Afinal, o mal não se chama de mal. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso também, tá? Já vimos essa torre em Seus Anéis. Os filmes, no começo, onde tem a narração sobre o fim da Segunda Era, mostra essa torre, e é lá onde também fica o zoinho do bicho, né? Barad-dûr é gigante, enorme, levou 600 anos para ser construída. Não posso falar muito sobre ela porque pode dar spoilers para quem não lê os livros e não sabe o destino de algumas pessoas e algumas ilhas. Então é melhor ficar por aqui e vamos ver outras consequências daquele acontecimento. Outro ponto importante após essa erupção forçada do vulcão, como quem tá ali vai precisar sair e estamos próximos do litoral, provavelmente também estamos a um passo dos reinos de Gondor, Arnor e Rohan serem criados. Elendil e Isildur, ancestrais de Aragorn, estão por ali. Então, para quem viu os filmes, não é nada de novo. Foram eles quem começaram aquilo tudo. A árvore igual que vimos em Gondor já foi mostrada também em Númenor. Já falei sobre isso também. O assunto sementes já veio nesse episódio e mais. A armadura branca de Elendil combina muito com a ideia de Gondor ser a cidade branca, o reino branco. E também combina muito com a armadura branca de Aragorn. E aí você pergunta, tá, e o que Rohan tem a ver com isso tudo? Então, Rohan, vamos lembrar, é o reino dos nobres e diletos cavaleiros, né? Os cavaleiros de Rohan. Esse assunto surge aqui nesse episódio. Elendil fala sobre como os cavalos no ocidente buscam uma simbiose maior com o seu cavaleiro. Na saída de Númenor, eu havia dito como os capacetes com crinas de cavalo lembravam muito os capacetes dos Rohirrim, que são os cavaleiros de Rohan. Arnor é outra dessas terras que podem ser fundadas nessa empreitada. Ainda sobre Gondor, porém, Gondor e Rohan, melhor dizendo, é importante explicar baseando-me no legendário. E aqui abre aspas para a enciclopédia da Terra-média. A terra era conhecida como Rohan pelos seus homens de Gondor, e o povo era os Rohirrim, que quer dizer os senhores dos cavalos. Mas o povo de Rohan se referiam a si mesmos como os Erlingas, filhos de
Eor, o jovem, primeiro rei de Rohan. As terras de Calenardon foram dadas como presente a Eor e o seu povo por Cirion, regente de Gondor, em agradecimento pelos serviços prestados a Gondor na batalha contra os Balcoth. Fecha aspas. Estamos diante de grandes momentos da Terra-média, e esse episódio trouxe tudo de uma vez só. Muito bom. Gente, muito... Como é que pode, né? Era só esperar. Só esperar. Já que estamos falando sobre a gênese de vários símbolos maléficos, outra gênese que pode estar acontecendo é dos Uruk-hai. Dos Uruk, isso já está claro, né? Foi literalmente falado por Adar que eles são o povo, a raça Uruk. E assim eles preferem ser chamados. Afinal, Orc, do ponto de vista deles, é pejorativo. Os Uruk, segundo o legendário de Tolkien, foram criados na Segunda Era por Sauron, o Senhor das Trevas. Depois, e não sabe-se porquê, passaram a se chamar de Uruk-hai, como se fossem uma evolução dos Uruk. Mas é importante ver os Uruk aqui como povo e não como criaturas. Uruk-hai a gente já viu em Seus Anéis, né? São aqueles que carregam a marca branca de Saruman, um dos magos que se aliou a Sauron. Eles foram acordados por Saruman, coisa muito bacana, mas que não tem nos livros, só nos filmes. Oh meu Deus, Peter Jackson não é fiel? Não. Então, eles são colocados nos filmes como uma nova raça de orcs, uma raça evoluída que aparece só lá na Terceira Era. São frutos de experiências e, como os orcs, também vem dos elfos caídos, elfos que se entregaram às trevas. Galadriel, nesse episódio, bem eugênicazinha, bem uma eugeniazinha, né? Ela fala bastante sobre isso e fala que vai perseguir esse povo, essa raça, até o fim. Ainda sobre os Uruk-hai, tá? É conhecido que eles eram mais rápidos que os Uruk normais e podiam viajar durante o dia sem serem, melhor dizendo, enfraquecidos. Eles não eram apenas mais rápidos, mas eles eram mais inteligentes, mais fortes e maiores. Essa descrição dos Uruk-hai casa perfeitamente com a ideia de descendência dos Uruk que estamos vendo acontecer aqui em Anéis de Poder, mais precisamente vindo de Adar. Adar é como se fosse conscientemente abraçado pelas trevas, ele se deixa ser abraçado pelas trevas, né? Lembra da cena dele falando que vai sentir falta do sol, falta da luz, mas que mesmo assim ele vai trazer a grande sombra? Ou seja, as habilidades padrões talvez fiquem mais intocadas, o que faz os Uruk mais conscientes, mais inteligentes, mais organizados e mais próximos em termos físicos do que os elfos um dia foram. Um dia não, né? Continuam sendo, mas você entendeu. Em Os Seus Anéis fica clara a diferença dos Uruk para com os orcs comuns, vou chamar assim para ficar mais evidente também, tá? Isso eu tô falando da cena que eles discutem, que eles brigam e Merry e Pippin, os dois hobbits, fogem para a floresta. Aqui na série a coisa tá mais próxima do legendário do Tolkien, ou seja, os Uruks é aquela galera toda ali, é uma forma de serem chamados. É mais importante vê-los como povo do que, não digo nem povo, como raça do que como criatura. Eu acho que essa é a grande diferença que a série vem nos apresentar. Tem um momento do episódio que Arondir fala sobre uma Valar que cuida dos seres, no caso das plantas e dos animais. Arondir estava falando de Yavanna Kementari, que a gente conhece em Silmarillion, essa maravilha, essa Bíblia. Yavanna é a rainha da terra. Ela é uma Valar, como já falei também, como foi falado no episódio. Ela é o espírito criado pela vontade de Eru Ilúvatar. Eu já falei sobre isso lá no Em Detalhes 4, quando eu falo sobre música. Segundo o legendário, ela é a deusa de Kelvar, fauna no caso, e Olvar, que no caso é flora, e foi quem criou todas as árvores e animais. Suas mais belas obras foram as árvores que posteriormente dão origem ao sol e à lua, afinal, foi daí que vieram as luzes das Silmarils. Já falei sobre elas também em outro Em Detalhes. O nome Yavanna é um composto das palavras élficas, que vem do Quenya, na verdade, né? Yave, que significa fruta, e Yana, que significa presente. Então ela é a provedora dos frutos. Só para explicar, tá? Eu a chamei de deusa, entre aspas, para falar sobre uma curiosidade. Sim, os Valar podem ser vistos como deuses, mas não são chamados de deuses dentro daquele contexto. Nem o próprio Ilúvatar é chamado de deus. São os Valar, né? Eles são o que pra gente é os deuses, representam os deuses, mas eles são os Valar. E é isso, tá? Nem mais nem menos. Mas para fazer a gente entender, são deuses. Sobre Yavanna, eu vou trazer um trecho de Silmarillion.
Yavanna é a provedora de frutos. Ela ama todas as coisas que crescem na terra e guarda na mente todas as suas incontáveis formas, das árvores semelhantes a torres nas florestas primitivas, ao musgo sobre as pedras ou aos seres pequenos e secretos que vivem no solo. Em reverência, Yavanna vem logo após Varda entre as rainhas dos Valar. Na forma de mulher, ela é alta e se traja de verde, mas às vezes assume outras formas. Kementari, Rainha da Terra, é seu sobrenome na língua Eldarin. É por isso que os elfos andam com as tais sementes, e daí o foco nesse episódio nisso. Afinal, um elfo vai andando e deixando essas sementes que representam o seu apego e sua devoção a Yavanna. Adar, mesmo caído, continua com a mesma cultura. Ele vai derramar sangue, então ele tá compensando isso, né? Ele tava inclusive destruindo lá as plantas, mais ou menos 2 ou 3 episódios. Então é por isso que ele vai teoricamente reflorestando. Arondir usa as sementes para salvar uma vida. E por aí vai, né? Esse lance das sementes é a representação de Yavanna naquela realidade deles, naquela cultura deles. E é isso, como eu disse, muita coisa ficou de fora, mas a gente vai estruturando aos poucos. Temos tempo, combinado? Então fica aqui comigo para mais, um forte abraço em vocês e até o próximo vídeo.